Olá pessoal, seja bem-vindo aí para mais um vídeo do canal Foco na Renda, me chamo Eudivani. No vídeo de hoje a gente vai estudar aí uma estratégia, né, uma estrutura utilizando suas opções para se aproveitar principalmente desses momentos, né, em que algum ativo fica ali muito tempo lateral. E aí como exemplo a gente vai utilizar o BOVA11, mas pode ser utilizado também com ações, desde que tenha essa premissa, né? Você vai tentar ganhar dinheiro enquanto o ativo fica lateral aqui, que não tem uma tendência nem de alta e nem de baixa. E aí, só para lembrar, antes de continuar o vídeo, para dar aquele like, né, se inscrever no canal e dar aquela força para a gente aí. Então fique aí até o final do vídeo. Bom, como eu falei aqui no início, a ideia é o que? A gente vai tentar montar uma estrutura utilizando só opções, né? Então, de certa forma, você vai precisar de ter só capital alocado lá para margem, né? Para montar uma estrutura. E o melhor de tudo, a gente vai montar uma estrutura em que desde o início a gente já vai ter ali um limite máximo de perda, né? Então, não é aquele tipo de estrutura que a gente não sabe qual será a nossa perda se der errado. E ao mesmo tempo a gente vai colocar ou pouco capital ou até mesmo nem vai precisar colocar capital no início, né? Não vai precisar colocar dinheiro para montar a estrutura. Você precisa ter o capital para usar como margem de garantia. Então vamos passar ali no opções.net para entender mais ou menos como seria, né, para montar esse tipo de estratégia. Bom, então só para começar, a gente está imaginando que o ativo fique ali dentro de algum range, né? No caso aqui, BOVA11 ultimamente até ele está aqui numa tendência de queda, né? Talvez então não seria o melhor momento, mas mesmo assim, imaginando que talvez ele ficaria aqui oscilando aqui em alguma região por aqui, né? Entre o 119 e o 125, 126, né? Que ele ficasse aqui nessa parte de baixo. Então a gente ainda conseguiria ganhar algum dinheiro se ele ficasse aí nessa região. Então, para começar, a gente compraria uma opção aqui do tipo call. Coloquei um vencimento mais longo, tá? 17/1, né? Já seria o próximo vencimento mensal de opções. E aí a gente compraria esse strike aqui, o 119. Aí inicialmente aqui, né, gastaria 5,59, né? São dados de fechamento, tá? Aí o melhor, como eu sempre falo aqui, você tem que, com o mercado aberto, fazer essa precificação e ver, né, se realmente tem condições para montar a estratégia. O importante aqui é você aprender a ideia da estratégia, como você vai ganhar dinheiro, onde está o risco, onde você vai perder dinheiro com essa estratégia, né? Esses detalhes de preço, aí você tem que ver com o mercado aberto. Uma vez que você aprendeu a estrutura da estratégia, o preço é o de menos. Você, na hora que olhar lá no book, né, e fazer a simulação, você vai saber se compensa ou não. Então, a gente vai fazer o quê? Uma vez que a gente comprou essa call, a gente está com direito, né, a gente vai ganhar dinheiro se o BOVA11 subir, né? Essa é a premissa básica. Ele está cotado lá a 122 e eu estou comprando aqui uma call dentro do dinheiro. Só que eu vou vender uma call aqui também mais próximo da linha do dinheiro, ou seja, é uma call que tem mais valor extrínseco, tá? Aí a gente vai vender dobrado a quantidade de call. Pode ser, no caso de BOVA11, pode ser feito a partir de 1, né? Então, se você está querendo ali aprender, você pode começar pelo BOVA11, pode fazer com 10 ou só com uma opção e você vai aprendendo aí com opções de forma mais barata e entendendo esse mundo das opções. Eu deixei aqui só esses valores porque é o padrão aqui do opções.net. E aí a gente vendeu dobrado, ou seja, eu estou comprando o BOVA11 a 119, mas estou vendendo 2.000 no 123, que seria o mais próximo do preço atual, né? Que está 122,32. E aí o que a gente vê? Quando eu compro as 1.000 aqui e vendo essas 2.000 mais próximo do dinheiro, isso aqui seria meio que eu estaria tentando montar uma trava de alta, né? E estou recebendo aqui R$ 30. Só que eu estou descoberto em 1.000 opções aqui. Só que eu não quero ficar, né, descoberto nessas 1.000 opções, porque o BOVA pode subir muito
E aí eu vou passar calor, né? E aí eu falei que essa estratégia a gente trava o nosso risco. E para travar o nosso risco, a gente vai tentar comprar uma opção do tipo call bem mais lá em cima também. Aí eu escolhi o strike 129 aqui. E aí o que a gente tem? Do 119 para o 123, a gente tem R$ 4 de diferença. Então uma vez que o BOVA suba e passe do 123, né, que fique ali próximo do 123, seria o melhor dos mundos, eu ganharia R$ 4 nessa trava de alta que eu acabei de montar, né? Então o que acontece? Ela se torna uma estratégia travada, né? Você já sabe o risco máximo da operação. E aí vamos analisar aqui o gráfico de payoff para a gente entender, né, onde que estão os ganhos e perdas aqui nessa estratégia. A gente tem que o melhor dos mundos seria o BOVA ficar aqui, né, próximo do 126. Minto, perto do 123, que é o seu onde você vendeu dobrado, né, a call lá do 123. E se ele ficar aqui perto, você ganha os R$ 4 da alta aqui, do 119 até o 123, e aquelas opções que você vendeu aqui, elas vão virar pó. Esse seria o melhor cenário, né? Você ganharia R$ 4 aqui, né? Então seria ótimo, né? E suas opções iriam virar pó. Então, beleza. Agora, à medida que ele vai passando aqui, você começa a devolver, né? Aqui, tanto que está dando aqui 3.430, né? Não está dando aí, no caso, R$ 4 de ganho, porque a gente teve que colocar 57 centavos para montar a estrutura. Então, estaria dando 3.430. Tá? À medida que o BOVA começa a passar do 123, aí você começa a diminuir o seu ganho, né? E se ele vai lá para o 124, você ganharia 2.000. Se ele vai para o 125, você ganharia 980. E por que está acontecendo isso, né? Porque você ganhou dinheiro com sua trava de alta, né? Que seriam uns R$ 4. Mas como você vendeu dobrado no 123 para diminuir o custo, né, da montagem da estrutura, então você começa a ter que devolver desse dinheiro lá dos R$ 4 que você colocou. E aqui acima dos 126, aí você já começa a ter que devolver. Então, lembra que eu falei que é uma estratégia que você ganha se o ativo não se movimentar muito, né? O ideal é que ele fique mais parado aqui entre vamos supor, entre o 120, ou seja, você tem um range interessante aqui, que ele ficasse parado entre o 120 e o 125, por exemplo, você ganharia 980. Ou seja, você colocou 57 centavos e está ganhando 98 centavos na estrutura, né? Lembrando, é uma estrutura em que você colocou pouco dinheiro, mas você tem um risco, né? Você sempre tem que olhar isso. Muitas vezes, quando você monta uma estrutura que você está colocando nenhum capital ou pouco capital, mas tem algum risco. E o risco ele está aqui embaixo, né? Mas pelo menos é um risco limitado. Ou seja, se o ativo cair não, né? Subir acima lá dos 129, aí você teria que pagar para sair dessa estrutura, né, R$ 2.570, tá? Então, mas pelo menos está travado o seu risco, né? Se o ativo for lá para o 140 aqui, no caso do BOVA 11, lá no dia do vencimento, você continua travado o risco no 2.570. Então, você tem um risco de perder 2.570 com uma possibilidade, né? Aí também seria acertar ali o alvo, né? De ganhar 3.430, tá? Então, essa é um tipo de estratégia mais indicada para o papel, principalmente nesses momentos, né, que ele fica muito lateral. Por exemplo, igual aqui, né, ele ficou muito tempo aqui lateral. Então, durante esse tempo aqui, que foi, deixa eu ver qual mês, foi aqui entre janeiro de 24 e maio de 24, né? Não seriam aí talvez daria para montar essa estratégia umas 3 vezes, né, nesse intervalo todo. Geralmente você vai montar para o próximo mês, né? Então, iria ganhar, né? E aí, quando ele caiu muito aqui, ou até quando. Apesar que ele caiu e voltou, né? Então, talvez daria tempo dele, entre essa queda e essa volta aqui,
talvez a estratégia ainda ia dar lucro. E o importante, né? A perda maior está aqui só em uma direção, né? Que seria na alta. Na queda aqui, a perda seria o valor que você colocou para montar aqui, que é os 570. O melhor mesmo era conseguir montar essa estratégia sem pagar, né? Diminuir o máximo o custo. Só que se eu aumentar aqui, por exemplo, o strike para 130, para eu diminuir, né, o custo de montagem, mas aí eu vou aumentando muito aqui a quantidade do risco, né? Então pode ser que não fique muito interessante o risco retorno. Você começa a colocar aqui o strike muito para cima para diminuir o valor da montagem, mas aí o risco da perda na alta começa a ficar muito grande e aí também não é tão interessante. Então é sempre bom olhar lá com o mercado aberto, com as cotações para ver se compensa ou não, tá? Essa estratégia, na verdade, se chama Broken Wings, né? A borboleta de asa quebrada. Eu já tinha feito outro vídeo sobre ela aqui, mas eu tinha feito usando put, me parece. Não estou lembrando. Mas qualquer coisa eu vou deixar o link aqui na descrição, né? Para o outro vídeo também. Então, espero que tenha gostado, né? Só lembrando aí para deixar aquele like, se inscrever no canal ainda, quem não é inscrito, e compartilhar com outras pessoas aí que também têm interesse, né, no mundo das opções. Espero que tenha gostado e até o próximo.